Hoje eu estou muito feliz de conversar com a minha amiga, Laís Abreu, e nós vamos aqui tratar de vários assuntos, mas principalmente abordar o livro, para quem está chegando agora e ainda não viu nenhum dos vídeos que estão falando, a gente está conversando sobre o livro Carne Nossa de Cada Dia, mas não só sobre ele, mas no geral, principalmente aqui, dependendo da expertise do convidado, a gente conversa ou sobre nutrição, ou sobre pecuária, ou sobre uma parte mais ética, moral. E a Laís, como ela vai se apresentar também aqui para gente, ela é uma especialista, uma expert na parte da pecuária. E então fico muito feliz hoje e honrada de conversar com ela. E primeiro, Laís, obrigada por ter aceitado o convite. E se tu quiser se apresentar e falar brevemente sobre a tua carreira. Perfeito. Bom, Olivia, super obrigado pelo convite, na verdade, não teria nem como não aceitar. E, né, para o pessoal que está acompanhando, como a Lívia comentou, às vezes esse é o primeiro vídeo, né? Então são uma série de vídeos discutindo sobre o livro. E eu conheço a Lívia já tem algum tempo, a gente já tem feito trabalhos, né, juntos em parceria, então acho que foi uma amizade, uma parceria que deu super certo, então estou super feliz de estar aqui mais uma vez. Acho que a ideia é sempre é trazer coisas positivas que o pessoal consiga aplicar realmente no dia a dia. Né? Então, a minha formação, eu sou médica veterinária, né? Eu sou goiana, mas sou formada pela Federal do Tocantins e tenho mestrado em reprodução animal, né? Trabalho com bovinos pela Universidade de São Paulo, doutorado, né? Estou finalizando meu doutorado também pela Universidade de São Paulo, com um período, né, de intercâmbio, nós chamamos de período sanduíche pela Universidade Laval, que fica no Canadá. E também faço pós em antropologia, né, no Instituto Mar Atlântico, que fica no Rio de Janeiro. E, bom, é um pouco da trajetória, mas o foco sempre foi trabalhar com pecuária, e a gente tem uma linha bastante aplicada. Né? Então, como a Lívia comentou, né, esse é um pouco do trajeto, e a ideia, né, até trazendo um pouco de por que eu fui construindo essa jornada, acho que todos os temas eles se conversam bastante, né? Então, entender, ter uma visão holística da cadeia, né? Não só da reprodução, por isso nós trabalhamos em parceria com outros grupos, né? Outras áreas, mas que são muito complementares, como a nutrição, como, né? Agora nós temos parceiros da Embrapa, né? A Vanessa e o Bruno, para cálculo de pegada de carbono, né? Que foi um dos pontos que Que nos trouxeram aqui legal. hoje também. E eles são Isso. muito complementares com esses indicadores produtivos que trazem essa visão toda da pecuária. E a própria visão também do consumidor, né? Como que ele se posiciona, como que ele interpreta, né? Comportamentos do próprio ser humano que ajudam a fazer essas tomadas de decisões. Então, a ideia é trazer todo, né, não falando muito de título, mas esse conhecimento aplicado para o nosso dia a dia e para o livro que discute muito bem sobre toda essa abordagem, né, Lívia? Exato. Não, com certeza, É. Laís. E uma das coisas que me chamou atenção, e até quando eu estava fazendo aqui essa listando as pessoas que poderiam falar, eu ainda pensei: "Nossa", depois que eu soube que tu estava estudando antropologia, eu disse: "Ah, de repente a gente fala da parte lá do parte moral, ética, que Sim, tem também muito a ver com o nosso comportamento humano", tem mas eu acho que bastante. fica muito bem tem bastante também. Mas eu acho que essa parte que a gente vai falar hoje, que tem um pouquinho mais a ver com a questão da emissão e dos bovinos, que tu Isso. já tem trabalhado bastante tempo, acho que fica muito interessante para as pessoas também entenderem, talvez de uma Sim, forma sim. mais simples, mais didática, porque às vezes Uhum. é meio assim, ah, tá, emissões e tal. E chegando agora, eu acho que hoje elas vão entender bem, assim, de uma forma bem acessível. E quando foi, Isso. Laís, que tu ouviu falar do livro a primeira vez? Tu lembra? Ah, Quando veio? lembro. Na verdade, essa história é muito boa também, porque eu estava começando, na verdade, a ideia de estudar um pouco melhor essa área veio de um incômodo pessoal também. Então, os meus pais não são produtores, mas eu tenho alguns produtores, assim, que trabalham com pecuária na minha família, né? Meu avô, por exemplo, que é um grande exemplo. E eu me incomodava de ver alguns aspectos, né, assim, notícias negativas sobre a pecuária, não que não existam, mas em todas as áreas a gente infelizmente vai ter bons e maus exemplos, mas não é o Sim. caso, uma vez que eu conheci o outro lado, né, como que era a produção, né, então se eu tive a oportunidade de ver isso, né, durante o meu crescimento, digamos assim, apesar de não ter crescido, né, no meio rural, tinha exemplos e tinha algumas experiências, e que foi muito bom, né, foram Sim. sementes plantadas lá atrás e que me trouxeram aqui hoje. Tu Então eu me morava, assim, na incomodava. cidade e o teu avô tinha produção, isso? Era um Isso, pouquinho né, eu sou igual, ah, eu sou de Goiânia, que é a capital de Goiás, aham. então cresci na cidade, mas sempre Sim, ia para o interior, nas férias, então tinha um certo contato e você tem um exemplo mesmo, né, é uma pessoa que vive daquilo, né, ela não sim, fala, ela vive realmente o exemplo, então isso faz muita diferença. Então eu tinha claro. bons exemplos e isso foi
acho que, nossa, foi um parâmetro muito, muito bom. Então, estar no meio rural, né, de volta, digamos assim, estudando, conhecendo outras pessoas, e de diferentes níveis, né, nas fazendas, nas faculdades, né, com alunos ou colegas de pós, e você vê esses veículos trazendo informações muito erradas do que realmente acontece, né, eu às vezes até meio sensacionalista demais, me incomodava. Eu falei: "Gente, né, querendo ou não, a gente está dentro da academia, a gente produz ciência, a gente devolve isso para a sociedade. Então tá na hora da gente se preocupar em se comunicar melhor, porque, a gente está formando pessoas, né, o objetivo é formar pessoas, né, no caso da minha escolha, né, de trajetória. Então eu Sim. comecei a buscar por informações e encontrei um infográfico, né, no caso do livro, que estava em inglês, e aí procurando, procurando mais, eu encontrei você traduzindo os infográficos. E aí foi o Ah, primeiro contato, olha, foi exatamente nisso. E eu mandei um e-mail para a Lívia, que foi super acessível, falei: "Nossa, achei fantástico e tal". E a gente até trouxe ela para participar de um evento online da USP, acho que você vai lembrar também, Lívia. E verdade, ali sim, foi claro. e ali uma coisa foi puxando a outra. E quando eu consegui comprar o livro pela internet, eu comprei pela Amazon. Gente, fantástico. Então, assim, a gente precisa de mais materiais assim e que isso chegue nas pessoas, né? Assim, de todos os níveis mesmo, de, né, leigos, especialistas, porque isso é importante. E a linguagem do livro, ela é fenomenal, porque ela é muito fácil de ler. Então, você com certeza não precisa ter uma graduação, mestrado, doutorado para conseguir ler o livro. Ele é super fluido, né? As ideias se conversam muito bem, ela traz referências, mas não é aquela coisa maçante. Então, eu acho que, né, isso já é muito positivo, assim, para a gente divulgar, e são dados muito bem referenciados também. Então, a gente se preocupa em consultar as fontes muitas vezes, né? Então, é uma revista boa, é uma revista que tem Claro, um critério, né, uma seleção importante, então não pode ser simplesmente, publicar por publicar, né? Tem que ter um critério científico válido, a metodologia tem que ser válida. Então, isso no livro a gente consegue ver com muitas informações, ela traz muitas referências, e eu acho que essa é a beleza também da leitura, né? Você tem a possibilidade de checar, e muitas vezes é sobre falar, não é sobre convencer. Então, ela traz os dados, né? Então, com base na nossa percepção, dos nossos, até, eu digo que até valores mesmo, a nossa coerência de vida, as nossas escolhas, você fala: olha, eu posso não querer comer carne, mas eu entendi o que ela quis dizer aqui e entendeu. concordo, que realmente isso aqui me faz sentido. Então, é uma escolha minha, ou ao contrário, né? Tipo, eu falo: nossa, isso aqui é totalmente diferente do que eu imaginei, e eu não vejo por que não comer, já que tem esse motivo, esse, né, algo a favor daquela situação, porque ela traz essa visão holística da cadeia, né? E isso é o que a gente não tem muitas vezes dentro da sala de aula. Não que os professores não sejam bons, mas talvez falta, né, conectar um pouco mais as peças, assim. Mas eu Exato, conheci o livro por exato. esse caminho. Voltando Ah, à pergunta. que legal. Ótimo, É, ótimo. É, e tu sabe que uma das coisas que, pelo menos, assim, pra mim, quando tu fala isso, ela consegue trazer as referências, a gente consegue ir buscá-la na fonte. E uma coisa interessante é que, assim, quem não é da área, por exemplo, não é zootecnista, não é veterinário, verdade, verdade. vai conhecer coisas ali da pecuária muito interessantes. Vai Uhum. pelo menos eu também, que não sou, né, da Sim, área, antes mesmo de ler o livro, mas quando estava fazendo doutorado, pesquisando sobre esses tipos de assunto, fui, assim, pegando vários temas, digamos, interessantes, mas o livro ele tá condensando muita coisa. Então, muito. partes interessantes, de como que é um sistema, qual a diferença. Agora mesmo eu estava publicando aqui, publiquei um story que fala sobre o consumo, sobre a produção também de suínos e aves, porque eventualmente ali ele Sim. comenta, óbvio que todo o livro especificamente fala mais da carne bovina, né, da produção, Uhum, mas ele sim. comenta uma hora dessa produção de suínos e aves, fala como é que era Outras fontes, né. anteriormente, e vai Uhum. trazendo essas questões e as pessoas realmente às vezes não têm ideia Não do tem. que e também é um olhar muito legal, porque eles também não são originalmente dessa área, vêm da saúde, então a Diana é nutricionista e o Rob é bioquímico, mas eles se Sim. debruçaram tanto sobre esses temas, assim, que é sensacional a forma como eles apresentam. É Achei legal. bem E bem colo eu até lembrei de um ponto agora também, Lívia, que eu lembro que a gente comentou na época, a gente falou muita coisa de nutrição, porque você também estava estudando bastante isso. E sim, querendo ou não, na época eu também estava estudando um pouco de relação de consumo de carboidrato com algumas doenças, tipo diabetes, e tinha alguns artigos muito uhum, legais e eles acabavam abordando isso aqui também, né? Então, assim, realmente claro, é super. Eu digo que a minha visão é para um cidadão, né? Um cidadão que quer entender como que tem sistemas de produção que ajudam nas suas escolhas alimentares, por exemplo, porque ele é tão amplo, mas ele isso. é tão rico em detalhes que não tem como não te afetar de alguma forma, porque algum desses produtos ou alguma dessas indústrias que ele cita está no seu dia a dia, de alguma forma.
Então ele realmente ele não é voltado para o pessoal do agro, ele traz muitas Isso, informações boas para o pessoal do agro, mas ele é para um público isso de forma aí, geral. Ele realmente é para exato. furar a bolha, o que é muito positivo, né. É, isso eu vejo É. também. Eu falo para o pessoal assim: "Ah, tem talvez aqui pessoas especialistas em bovinocultura, na pecuária, que vão achar pode ser que achem poucas novidades nessa parte, mas eles Uhum. vão ter um argumento, eles vão ter uma ferramenta Sim, ali para justamente se vier alguém atacando o setor, falando alguma coisa, eles podem contra-argumentar e tem ali uma ferramenta perfeita. E eu acho também que essa parte inicial, que é a primeira parte nutricional, que a gente aqui, hoje falando contigo, a gente vai ter já anteriores, vídeos sim, anteriores com especialistas nessas áreas. Essa parte nutricional é tão completa que o pessoal da pecuária, que às vezes não conhece tanto esse lado, vai ter também sim, muita informação. Então vai ser sim, bem verdade. se complementam muito bem essas Isso é duas muito bom. E, essas 2 bom, áreas, eu né. também até lembrei de um ponto, a gente vai conversando e vai lembrando das coisas, né, Lívia, mas Sim, o que é muito bom, igual você falou dessa visão que o livro traz, e isso é importante, e assim, nessa jornada nossa também, conhecendo pessoas, viajando, a gente vê como é importante a gente, assim, você se abrir para estudar e não simplesmente defender a cadeia, porque a gente ainda tem um pouco desse perfil de defender o que nos é proposto, né? Então, alguém fala uma coisa do agro, a gente acaba, né, toma uma visão um pouco defensiva de não, não é bem assim, e tal. Não que isso esteja errado, isso vai fazer parte, né, ao longo do nosso posicionamento. Mas talvez assumir um protagonismo de falar antes de, né, de não ficar nesse perfil de defender, mas de falar, não, não é assim. Eu li um isso livro aí, de que me traz isso aí. informações e por isso eu tomei essa decisão. Eu não estou na defensiva, eu estou estudando porque eu quero ser protagonista da minha história, eu quero escolher por que que eu como tal comida, por que que eu escolho aquele produto, porque a gente fala, né, eu vi uma frase lendo um trabalho esses dias que o ser humano às vezes está tão preocupado em ir para Marte que ele não se preocupa em melhorar a própria Terra que ele está. Então, você procura informação, não que você não deva se antecipar com outros temas, mas você foge, você fala tanto em sustentabilidade, em preocupação com escolhas, com saúde humana, mas você não olha para o lado, você não olha para sua casa, você não olha para o, sabe, às vezes para uma pessoa que está passando aperto e necessidade do seu lado. Então, assim, quão É, real isso é, na verdade, né? Então, assim, eu estou realmente preocupado com o que eu estou comendo. Então, muitas vezes é aquela mídia que vai formando esse imaginário nosso e a gente vai seguindo a rotina. Você não percebe que você está fazendo com certa consciência, né? Então, às vezes, exato. realmente assumir um protagonismo de eu vou estudar porque eu quero saber e não simplesmente defender a cadeia. Eu acho que as coisas têm que andar juntas, mas não ficar nesse perfil Claro, né, meio acuado, porque eu acho que esperar isso ser atacado pra exato. Eu vejo exato, muito isso na exato. nossa área, infelizmente ainda, mas acho que o livro ele é muito positivo nesse sentido, tipo, você É. assumir o protagonismo de ter a informação, Exato. Não, com né. certeza. Não, concordo contigo. Tanto que essa parte nutricional, e tu diz, assim, que pode ser para um cidadão no geral. Ontem Sim. mesmo, uma moça que ganhou o livro de presente, olha que Ah, legal, ela legal. ganhou de uma amiga, e ela fez stories dizendo o seguinte: "Esse livro aqui é para as mães que estão Olha formando só, crianças, elas têm que saber o que que a criança, né, precisa se tá alimentar", porque ali na consumindo, parte nutricional eles falam muito das questões de vitaminas, sim, minerais, como não é igual nas plantas. Então ela disse: "Isso aqui é para as mães, mães, prestem atenção, eu tô na página 40 e eu tô encantada". Ela disse assim, super muito bom. legal, É, porque daí não, tu vê, super assim, legal. realmente o genuíno dela dizendo aquilo e falando para as mães, querendo fazer um Olha só, alerta quase. Então é isso, quando tu é vê uma isso. coisa dessa, tu quer passar adiante, tu quer falar, e realmente é impressionante, assim, como eles fizeram. Claro, não é um livrinho de 100 páginas, né, às vezes o pessoal É, brinca: "Ah, mas é um baita livro", eu disse: "Mas é que ele tá tão dividido tanta coisa. em capítulos e até no início tem um índice bem legal de perguntas, assim, principais, se tu quiser ir lá pular naquela pergunta e ler, tu vai já Sim, saber aquela sim, resposta, que é muito legal nesse sentido, não é é. bem gostoso de ler, ele não é pesado nesse sentido, né. Sim, não, eu super concordo. Também tive essa mesma impressão com a É, leitura. é. Muito bom. Ah, que bom, que bom. Show. E a gente pode falar acho que um pouquinho da questão das emissões, que a gente Sim, definiu ali e selecionou para falar um pouquinho do infográfico, eu vou pegar aqui, só vou comentar que página que tá, e tá vou joia. colocar ele aqui no vídeo. E esse infográfico tá na página 201. Eu gosto bastante do título dele e inclusive quando
eu posto ou agora reposto ele e falo, ele sempre dá bastante burburinho, assim, o pessoal gosta, que é: "O gado não emite Né, tanto metano quanto a légua". Daí já dá aquela isso. coisa, né: "Ah, não é bem assim como falam". É, O que ele já que é um pouco provocativo, né, ele mas para chamar atenção muitas vezes, né, porque a gente já talvez traga essa chama. informação de outras fontes muitas vezes, né, que vai construindo isso na nossa cabeça mesmo, e a gente não como que você gosta, como que você defende aquilo que você não conhece? Muitas vezes a gente está distante daquela realidade, né, eu acho que é se permitir também não saber de tudo, eu não sei, eu não vivo nesse meio, mas eu quero saber, né, eu quero tomar uma decisão. Então, tipo, eu acredito ou não Exato. acredito nisso? E acho que isso é bonito você poder fazer essa escolha também, né, então acho que o livro, ele traz informações muito boas, né, pra pessoa tomar essa escolha ou não. O pessoal vai conseguir acompanhar aí também, né, Lívia? Aham. Mas ele traz, ele dividiu em colunas, então a gente vai falar um pouquinho desse, acho que dá para a gente discutir um pouquinho dos dados do Brasil, mas nesse caso Claro. ele foca na produção dos Estados Unidos. Então eles subdividiram isso em mais categorias. Mas é super interessante e super visual observar que ele traz em ordem decrescente, né? Qual que é a contribuição desses gases, né? Da emissão de, assim, comparado. Vale lembrar também que acho que o pessoal já deve estar um pouco mais familiarizado, mas para quem está vendo pela primeira vez, que se padroniza, né, por convenção, uma unidade em comum para falar desses gases aqui. Então, geralmente, nesses dados são apresentados em CO2 equivalente. Então, Equivalente, nesses isso aí. cálculos, né, tem mais de um gás, né? Então, geralmente associado com a agropecuária, a gente tem dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Então, e cada um deles está associado com alguma atividade específica. Então, né, a própria aragem do solo, queima de combustível fóssil, né, cortar árvore, o arroz, que querendo ou não entra, assim, agropecuária, a gente coloca os dois juntos, né? Então, Uhum. tá nas emissões, o processo digestivo, que é fisiológico das vacas. É importante a gente falar isso, que muitas vezes, e nesse caso aqui também, né, esse olhar muito negativo para o metano, aí a gente até esquece que é um processo fisiológico dos animais. Então, assim, não é algo, né, e tem muito mais fatores, né, como a gente tem comentado, de ter essa visão holística, não é simplesmente isso, e na verdade o bovino, né, acho que outros convidados vão comentar, né, sobre o balanço, né, tem muito mais fatores que, se você olhar no todo, ele é muito mais positivo do que negativo, né? Então, isso é Exato. importante. Mas só para resgatar esses gases, e o óxido nitroso, que eu também não tinha falado, que são convencionados para a gente apresentar em uma unidade em comum. Então, às vezes o pessoal vê, Isso. mas eu não falei desse gás, né, e tal, mas é uma coisa só, porque se Uhum. convencionou por cálculo para ficar mais fácil a gente acabar discutindo essas metodologias que são bastante complexas. Mas Exato, aqui, exatamente. o que que ele traz? Então, basicamente, qual que seria a maior contribuição, né, em todas as atividades, focando na parte mais produtiva, não só animal nesse caso, mas do maior para o menor. Então, vocês vão observar que ele traz, né, de antemão, você observa a grande contribuição de transporte e geração de eletricidade, que está muito relacionado com essa parte dos combustíveis fósseis, que a gente já discutiu um pouquinho aqui, a própria indústria, daí Exato. entra na parte comercial, residencial e Uhum. depois entra na parte da agropecuária. E se você for destrinchar, esquadrinhar mais a parte da pecuária, você vai pegar realmente a pecuária como um todo, que são várias espécies, são vários animais, depois você vai entrar na pecuária de corte, e o que é interessante trazer desses dados deles, que é o gráfico que está no livro, né, que estima-se que a agricultura seja 3, na de agropecuária 3,9, Aham. e focado só na pecuária, né, só em bovino, seria 2%. Então, gente, é muito, muito pouco dentro desse cenário de emissões, né? E como que a gente sabe disso se não tem informação? Então, acho que esse aqui Exato. é um modelo muito interessante, porque ele mostra de forma bem visual a Essa contribuição dessa proporção. atividade, a proporção. Exato, a Então, proporção é não é? E é. é aí que tá a forma de, né, e a Dayana coloca de um jeito que eu acho muito legal, que não é a vaca, né, e que seria em inglês, tipo, o how e o cow, que, né, Aham. por fonética é muito legal. Não é É, simplesmente como produzir. Então aqui a gente não está falando que não tem emissões, que não tem, né, pontos críticos a ser melhorados. Tem, claro que tem, toda área tem. Mas a proporção disso comparado com outros setores é muito pequena. Então, assim, a gente tem que focar. exato. Acho que esse olhar realmente é positivo para nós, no sentido de que, sim, a gente tem que se movimentar para produzir melhor. Essa Pode preocupação ser é sempre legítima, melhorar. não é? Exato. Mas tem outros pontos que talvez deveriam receber até mais atenção por eles terem uma contribuição muito maior. Então, assim, se a ideia é reduzir,
Então, quais são os pontos de maior contribuição? A gente foca sempre Uhum. no que é mais urgente, né, o maior desafio em primeiro momento. E depois a gente vai trabalhando nas outras categorias. Então, assim, na nossa área, né, na minha área, né, vamos colocar assim, como veterinária, como técnica, outros amigos aí, né, do campo que estão assistindo, o pessoal que está estudando, quer entrar na área, ou simplesmente um consumidor que, não tem nenhum interesse com pecuária, mas eu compro o produto, eu quero saber. Então, a gente sabe que é nessa parcela que a gente tem que atuar, né? Então, assim, comparado, acho que o gráfico, a ideia geral é trazer essa visão da contribuição e, a partir disso, gerar esses questionamentos. Ok, eu sei que Exato. tem sim contribuições, como que eu posso reduzir as pequenas contribuições comparada ao todo? E um ponto Uhum. que acho que não sei se você quer complementar alguma coisa também, Lívia, mas acho que eu já vou puxando um pouco para o Brasil para a gente ir discutindo Pode, também, pode puxar. Eu né. ia puxar para o Brasil. Uhum. Boa. Pode falar. Que comparado com o Brasil, já muda um pouco essa proporção, né. Então, se a gente for falar de produção, os Estados Unidos, eles são mais produtivos, falando em pecuária de corte, né, nesse caso, para ficar um pouco mais fácil, né, a gente segregar um pouco mais. Eles são mais produtivos do que nós, tendo um rebanho relativamente menor. Então, isso mostra a capacidade de uso de realmente de tecnologia para aumentar a produtividade deles lá. Então, é óbvio que existem condições muito diferentes, né? Então, primeiro a gente está nos trópicos, a gente tem uma condição climática que afeta bastante a nossa produtividade. Então, é óbvio que eu vou colocar aqui como o uso da tecnologia nos dois cenários são muito importantes. Mas lá eles têm algumas vantagens, eu vou colocar assim, mas isso Uhum. não quer dizer que eles não estejam fazendo por onde, eles não estejam usando tecnologia para realmente ser produtivos. Então, esse vamos considerar que são cenários diferentes. Mas, independente disso, a tecnologia ela ajuda na produtividade. E aí poderia entrar, a gente entrar em vários fatores aqui, né? Então, a parte ética, né? Mas se a gente trazer o conceito de sustentabilidade, que é a área econômica, ambiental e social, acho que a gente já consegue, né, seguir com essas premissas. Porque não é também produzir lucro acima de tudo e de todos. Tem que ter um certo equilíbrio, né? Assim, a gente pelo menos busca isso, né? Busca levar isso também. Então, são pessoas que tomam decisões, em cada um em sua atividade, mas a gente busca levar esse conceito geral de sustentabilidade, que é esse tripé. Então, independente do cenário, é focar nesse tripé para produzir de forma melhor. Então, se a gente for focar no Brasil, muda um pouco essa proporção. Mas não quer dizer que o Brasil é ruim, porque se a gente for pegar em rankings, Sim, né, na verdade o Brasil está super abaixo, assim, comparado com outros países. Comparado com a média de emissões mundial, a gente já está abaixo. Comparado com os Estados Unidos, com China, com Reino Unido, a gente está bem, bem abaixo. E qual que seria o contraste que eu faria nesse caso? A gente está nessa posição que, mais uma vez, tem que melhorar, mas a gente produz vários produtos, várias commodities, então a gente exporta muita coisa. Então, vocês, sim, né, conseguem imaginar que se a gente otimizar os nossos processos, levando essas considerações nas premissas de sustentabilidade, a gente pode ficar ainda melhor produzindo mais, uma vez que a gente tem todos esses recursos e a gente está longe de estar, né, como o maior emissor do mundo. Então, acho que isso é bem sim. legal. E com Tem essa um visão que o gráfico. livro traz, a gente consegue interpretar isso, né. Pode Isso, e falar, tem um Liv. gráfico, Laís, que seguidamente eu até reposto ele, que eu gosto muito, que é assim, as emissões também em carbono equivalente, as emissões globais, daí aparece lá Uhum. enorme, né, a China, Estados Unidos, acho que é a Sim, Índia, se não me engano, e bem pequenininho o Brasil. Eu até brinco assim: Brasil. "Ache o Brasil", porque é assim, no total, é 3%, é algo É assim, exatamente isso, mundiais. 3%. Isso, né. Então se a gente É. for dar esse zoom nos 3%, aí a gente pode falar nessas setorizações, nesses setores diversos, mais ou menos parecido Uhum. com esse infográfico que a gente está vendo aqui, com dados dos Estados Unidos, e daí, dando esse zoom, a gente consegue, olhando isso com um foco, a gente consegue ver em alguns relatórios que já tem aqui no Brasil, com vários dados, uma coisa bem interessante, que pelo menos para mim foi novidade quando eu comecei a ver esses relatórios, que eles não contabilizavam o sequestro do carbono, Sim. né. Já vou dar aqui É. um spoiler. Tem esse balanço, gente, mas não é contabilizado esse que a gente também já viu nessa série aqui de conversas sobre o sequestro do carbono, então quem viu outros vídeos vai entender. Legal. Essa questão do sequestro de carbono que é tão interessante, tão importante, isso não está contabilizado no balanço. Sim. Então, assim, a Esse gente é tem um super fator. É. é um super fator.
A questão do manejo das pastagens, né, Laís, se tu quiser Exato, comentar um exato. pouquinho sobre isso. Uhum. Não, perfeito. Não, excelente colocação, e na verdade era o caminho que eu ia seguir também, Lívia. Ah, então tá bom. Eu adoro que a gente fala a gente fala muito sincronizadas. Então, bom, eu acho que é isso, né, então eu tento ir comparando com o livro, porque eu acho que é isso que ele faz, ele te norteia para dúvidas até pessoais, você fala: "Pô, e no Brasil como que será que é?". Mas sim, o Uhum. raciocínio é o mesmo. E esse ponto que a Lívia trouxe é muito importante, eu até trouxe os dados aqui do lado, porque tem Ah, boa. muitas fontes, então por exemplo, isso é algo delicado, mas a gente tenta procurar aquelas fontes que são mais representativas para o Brasil. Então, por exemplo, se a gente for falar de número de bovinos, por ter diferentes fontes, a gente acaba, pô, qual que será que é? Então a gente tenta usar aquele dado talvez que tem mais repetibilidade no sentido de todo ano tem uma publicação, então a gente consegue acompanhar uma certa evolução naquela base de dados. E tem um dado, eu vou falar a sigla, que talvez fique mais fácil o pessoal pesquisar se quiser, que é SEEG, então ele é Uhum. constantemente atualizado, só que ele sofre mudanças todos os anos. Então o pessoal até coloca que eles evitam falar em atualização e preferem colocar como coleção de dados, porque muitas vezes é difícil comparar os dados. Eles tentam, obviamente, que fazer uma análise, mas essas fontes elas estão continuamente se atualizando, né? Então, reportar essas emissões do Brasil, às vezes, tem essas mudanças de metodologia. Então, vai Isso. mudando ao longo dos anos. Então, dependendo da fonte que vocês procuram, você fala, ah, mas achei 3%, ah, achei 5%. Talvez checa, né, qual foi a base de cálculo, que realmente pode ter essa mudança, não pode ser uma mudança muito grande, mas não Sim, vai estar fora das estimativas, né? Então, isso aí, é trazendo um esse que pouco eu dessa uso. visão. É esse banco É, de dados aí, esse relatório a que eu gente faço gosta as contas. bastante desse. Boa. É. Eu até trouxe os dados, o mais recente que a gente vai ter vai ser de 2022, então, né, vocês recordam, né, o gráfico que a Lívia mostrou, que é esse do que está presente no livro, das emissões nos Estados Unidos, e focando para o Brasil, a maior contribuição, então o dado mais atual seria 22%, 48% para a mudança e uso da terra, então para nós isso já é mais dentro da nossa realidade, né, então é importante ter esse olhar para os trópicos, que é diferente, né, a base tropicalizada, então com 27% agropecuária, então quando, né, só reforçando, a agropecuária entra tudo, entra a pecuária e entra a parte do Uhum. plantio também, então isso é importante reforçar. Depois 18% de energia e aí com menor contribuição, né, cerca de 4% de resíduo e 3% de processos industriais e uso de produtos. Então, só para destrinchar isso um pouco mais, não vai ficar muito maçante, mas, né, para trazer um pouco mais de claridade para isso. Então, o que que entra nessa, né, quais são os subsetores que entram nessas avaliações? Então, cultivo de arroz irrigado, que tem uma contribuição considerável, né, a gente tem que mencionar. Então, a fermentação entérica, aí entra o gado de corte de leite. Aqui Uhum. é a maior contribuição. Dentro, né, quando a gente vai subagregando, na verdade, analisando essas outras, esses subsetores dentro da informação. Mas tem queima de resíduos agrícolas, e aqui a gente fala de cana, de algodão, entra nessa conta. Então, solos manejados, que a Lívia comentou, né, então a utilização, né, os fertilizantes, né, então uso de nitrogênio via insumos, operação agrícola, uso de calcário, entra nesses cálculos, e o próprio manejo de dejetos animais. Então, aqui mais presente no leite, em suínos, mas entra nessa conta também. Então, assim, a proporção ela muda um pouco comparado com os Estados Unidos, porque são sistemas diferentes, são condições diferentes, mas a linha de raciocínio, boa parte dos métodos são os mesmos. Só que tem mudanças na metodologia, porque muito dos cálculos, quando começou o IPCC, toda aquela base de dados, é óbvio que eles foram replicando as informações para que isso seja possível de ser utilizado em outros lugares, né? Então, o Brasil é Comparável. completamente Exato, diferente da Europa. Então, a gente tem que exato. considerar isso também. Então, por isso que essas mudanças têm acontecido e acontecido rápido, né? Porque a gente tem uma demanda muito maior hoje, né? Um olhar muito mais firme para essas questões agora, porque há uma agenda, né, que tem cobrado diferentes setores com relação a isso também. Então, acho que a Exato. gente E traz fica essa visão Brasil. Uhum. exato, e fica uma coisa, eu acho que muito clara quando a gente vê esse percentual da indústria, qual que é mesmo? 18, tu O disseste? percentual da indústria, se Não, somar, energia seria 18%, energia. mas tem processos industriais que uso de produtos que também entram, mais É, 3%. energia, imagina, aqui nos Estados Unidos já vai para 28, Sim, sim, 20,4, então assim, exato. imagine, né, a proporção, claro, muito mais habitantes lá, mas tem essa Sim, questão também do quão desenvolvido, a questão econômica é muito diferente, então a gente está nessa é. diferença, e a energia aqui também muita hidrelétrica, né, Sim. muita tipo de Outro energia perfil, é. renovável que também entra nesse sistema aqui, então não é essa potência, digamos, nós não somos essa potência que os Estados Unidos é em relação
a esse uso aqui, transporte e energia, que aparece nesse gráfico tão díspare, né, dos Sim, outros setores. É tem essa bem é bem oscilação. interessante. É. É, E e tanto, né, pode falar. aproveita uma coisa, Laís, que a gente não comentou, mas nós participamos de um congresso, um Verdade. fórum Metano na Pecuária, que nós conhecemos a Daiana, a autora do livro, Sim, pessoalmente, e também o professor Frank, que é da Califórnia, da UC isso, Davis, verdade. o a pessoa, assim, né, o especialista em gases de efeito Sim, sim. estufa e essa questão do metano. Foi uma palestra excelente, né, dos Foi 2, na muito bom. verdade. Nossa, e É, trouxe bom, nossa, super verdade, a gente teve a oportunidade de conversar com os 2 e é, eu até perguntei algumas coisas de cálculo para ele, e assim, eu particularmente acho incrível ele ter puxado essa linha, então a gente sabe que ele sofreu, né, pressões ali de quem não concorda muito com isso. Acho que todo mundo tem seu direito de se posicionar, mas mais direito ainda de respeitar, né, a posição de quem é contra aquilo que você acredita, aquilo que você entende. Então eu acho que ele faz um bom trabalho, as publicações são muito coerentes, ele mostra, ele indica os cálculos, então acho que isso é importante para nortear também como que a gente pode utilizar isso na nossa realidade, já que existem essas diferenças, né. Mas eles trouxeram exato, pontos muito importantes, e a Diana principalmente fazendo essa relação muito complementar. Então, como a gente falou, acho que até aqui, né, não é só produzir carne, mas tipo, a parte, né, como que foi produzido, né? Então, no livro, né, principalmente nesse capítulo que a gente está falando, que se não me engano é o nono, eles falam, né, qual que foi a população de bovinos, isso mudou nas emissões ou não mudou. Então não são só uhum, bovinos, tem vários outros ruminantes que teriam que entrar, né, na conta, e lá atrás, né, bilhões de anos atrás, não era, essas emissões. Então tem vários dados que complementam todo esse questionamento, né. Então acho que isso é muito pois legal. E ela é, levou muito isso para o evento também, né. Como produzir. E eu acredito muito nessa visão, como produzir, como que a gente pode produzir melhor? Não é parar de produzir exato. devido, né, Não, à qualidade, ao produto, nossa, a complexidade nossa que é o bovino, o que ele necessidade. faz, não tem como É. você descartar um animal desse, né, é entender como produzir melhor. Então acho que realmente eles trouxeram o centro ali do questionamento. E até a escolha dos nomes, né, a aliança que ela colocou, acho que justice, né, depois a justiça para produzir esse tipo de alimento. Então há Ah, toda uma sim. preocupação que eu acho que ela é legítima também, né, então a gente tem que Sim, a saber questão da defender sim. segurança alimentar, que vai ficar Sim, mais para o sim. finalzinho desse livro aqui, é sensacional. Eu acho que é uma das minhas partes preferidas, assim. Claro, porque a nutrição eu já tinha, né, tá, já gostava, Sim, já mais ou menos. verdade. Daí vai indo a parte ambiental, adoro. Daí vai indo aquela parte ética, moral, excelente. A forma como Aham. eles escrevem, nossa, sensacional. Mas ali, quando finaliza, eles fecham muitos dos Sim, conceitos. E essa parte, assim, de segurança alimentar, de necessidade de justamente falar sobre a sustentabilidade, que às vezes, em determinadas circunstâncias, o animal mesmo, ali, uma vaca, uma cabra, uma ovelha, é tudo que aquela família às vezes tem, sim. aquilo é o bem dela. Para subsistência, Legal. isso é muito legal, isso eles trazem, assim, de uma forma É. muito muito bonita no final, que é justamente isso, a gente refletir esse Você tipo colocou um de ponto que eu lembrei muito agora também, Lívia, que eu acho que é extremamente importante. A gente tem falado mais também, assim, nas nossas rotinas, que é o quilo que você paga pela proteína. Então, se a gente fosse colocar na mesma mesa, né, o produto de origem animal, sabendo toda a densidade nutricional daquele produto, versus um que uhum, seria, né, que não é um produto, não é um similar, ele não tem nem como colocar carne e vegetal, tipo, não existe, não tem como utilizar a mesma nomenclatura. Mas o que seria, né, o oposto ao nosso produto? Se você for calcular, na verdade, que tem acho que se não me engano foi o Luiz Gustavo, que é um pesquisador da Embrapa, fez esses cálculos para o leite. Então, o quilo de proteína que você pagaria com esse alternativo era mais de uhum. 200%. Então, assim, todas as famílias conseguem acessar isso e o nível nutricional é suficiente, então é uma questão muito Meu Deus, mais, né, assim, entra realmente na ética, não tem como, sair desse fator. exato, Então é muito importante, não só por isso que a gente tem essa preocupação de sim, tem que produzir bem, e depois tem que entrar outras políticas, né, que aí foge um pouco da nossa área, mas como cidadão é importante a gente pensar, que é a acessibilidade, né. Então é óbvio que aí tem, né, economia, mercado, oferta, procura, mas não é claro, todo mundo que consegue comprar esse produto. E talvez o que claro, ele oferece de qualidade nutricional não justifica esse preço também.
E aí entra esses fatores, o que que entrou para produzir? Será se realmente não afetou outras vidas, né, que aí entra vários outros animais que não os mamíferos, por exemplo, a produzir esse tipo Ah, de produto. Então, né, vai muito mais sem além, dúvida. a questão é muito mais além. Exato, exato. Essa questão do custo, né, do custo mesmo, É, verdadeiro. Ontem mesmo eu estava assistindo uma conversa, isso foi uma coisa, assim, em relação à criação de porcos, né, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. uhum, Era justamente isso, assim, ninguém está dizendo: "Ah, não se deve produzir da forma que está sendo produzido industrialmente, do jeito que é hoje", mas a gente pode olhar para trás e ver o que que a gente pode ir sim, melhorando. sim, E é importante também as pessoas que conseguirem fazer esse movimento de produzir, talvez de um jeito diferente, com uma raça que vai poder ter um bem-estar animal maior e toda uma relação diferente, que também consiga que os consumidores que querem acessar esse produto consigam e sim, sim, entendam essas diferenças, consigam pagar mais, para que mais produtores sejam interessados tem um estímulo em também, entrar né, nessa. sim. Claro, porque assim, se tu não tem um tipo de beneficiamento, se tu não tem um tipo Gente, de é benefício, por quê? Muitos vão fazer só pelo amor, mas, assim, pensando não, é totalmente racionalmente, válido, né, isso é a lei da oferta e da demanda. A gente tem que pensar assim, se sim, tu gosta, se tu valoriza, até em inglês se fala, né, coloca o teu dólar onde a tua boca tá, ou, né. sim, É justamente isso, se tu tá falando aquilo, se tu acredita naquilo, tenta impulsionar, tenta valorizar esse tipo de produção de alguma forma, porque sim, isso vai atrair mais produtores e daí o valor também vai cair, o preço sim, vai exato, cair, tende a cair nesse sentido. tende a cair. Não é dizer assim: É, "Ah, não, de cima para baixo, não, a gente vai botar aqui um imposto tal", que às vezes tem, né, essas ideias. "Não, imposto sobre a carne, não sei o quê", que sim, sim, verdade. não dá para acreditar. É, não, aí entra muito a parte de política, mas o nosso posicionamento, se for muito firme também, a gente tem total poder de, né, de bater de frente no bom sentido, assim, de não, né, não faz sentido, né, a gente tem que proteger também aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente produz. Claro, Então tem que ter um claro, equilíbrio entre as coisas, mas, né, não é errado, né, nós não vemos dessa forma, assim, esse estímulo ele é necessário, porque mais uma vez é aquela combinação de fatores, né, eu quero produzir algo de qualidade, eu sei do valor daquilo, mas eu tenho um custo para produzir aquilo. Infelizmente, eu não, claro. né, como E tem que que eu dizer. coloco, né, como que eu invisto, Exato. Mesma coisa, né? assim, esse exemplo que tu deu do leite, por exemplo, do da bebida láctea, da bebida Sim, vegetal versus o isso. leite mesmo lácteo. Imagina o seguinte, a pessoa que sabe todo o valor nutricional, se o produtor souber, conseguir passar adiante e aponta. E daí, quando a gente olha, às vezes, alguns desses alternativos, e isso até lá na Austrália, inclusive, a gente tinha perguntado sobre as questões do leite. Uma das coisas, assim, principais que o pessoal falava eram os mais novos, assim, é porque às vezes a embalagem era muito diferente, era muito bonita, Uhum. colorida, sabe. Ou vai num café, era chique pedir uma coisa de almond, né, de Entendi. amêndoa, De de leite amêndoas, de aham. amêndoa, não sei o quê. Então, assim, pode ser que para aquele consumidor ali, ele tá Sim, tomando sim. aquilo ali, mas igual ele tá comendo outra coisa, e não tá, talvez, tendo uma deficiência nutricional, digamos, porque é uma coisa esporádica, enfim, Uhum, tem uhum. tipos e tipos de consumidores. Mas daí, se a gente for para um outro extremo e pensar que uma pessoa talvez olhe ali atrás na questão nutricional, veja aquele monte de ingredientes, mas não entenda que aquilo ali Exatamente. não vai ser nutricionalmente comparável ao leite original da vaca, Uhum. e vai comprar aquilo. Então, assim, é mais fácil, eu acho, a gente, como indústria, como os produtores, pensarem nisso, nessa questão Sim, educacional e nessa questão da comunicação, do que ficar batendo de frente com o outro lá que quer com fazer. certeza, com Não tem certeza. sentido. Eu Então, assim, eu também ou, super indo concordo. atrás de lei, não sei o quê, que tenha que tirar do rótulo, sabe? Pra mim, assim, não faz sentido nenhum. Pra mim é questão de educação, a pessoa Uhum. sabendo, entendendo aquilo, ela vai dizer assim: "Ah, tá, eu não vou pagar ainda mais caro por um Sim. produto Que às de vezes pior tem qualidade". até mais emissões do que o outro, né, então às vezes a gente não fala sobre isso, mas às vezes tá até emitindo mais, se você for pegar o balanço todo, o balanço diga assim, a avaliação do ciclo todo, então, gente, são vários Claro. questionamentos. É, E isso é muito legal, Olivia, porque mostra como a gente precisa sim de parceiros e precisa sim, se posicionar.
porque precisa de uma estratégia, precisa ter pessoas que entendam o que o consumidor quer e junte um bom Claro, produto com o que ele quer comprar, o que ele está disposto a pagar, e aí vão ter nichos de mercado diferente, quem pode pagar claro que mais, quem quer pagar sim. mais por algo Tem uma específico, alergia quem não até. quer, quem não pode. Sim, É, "Ah, total. eu tenho uma alergia, mas eu amo tal coisa, eu quero fazer uma receita específica tal coisa". O que me dá às vezes pena, assim, e vejo, é a pessoa realmente indo, achando que aquilo ali é melhor, É, tanto é. por uma questão de saúde, questão ambiental, vários motivos que ou uma questão de bem-estar animal. Bom, uma vez eu vi uns dados, eu não lembro de cabeça, mas era o autor da série da Yellowstone, e ele falou sobre Ah, uma produção de amêndoa, é bem legal, ele falou, assim, um dado sobre a questão das abelhas, na produção de amêndoa, como sim, funcionava nos Estados Unidos, eu fiquei chocada, assim, de como funcionava, que eram os enxames, assim, era uma coisa péssima para as abelhas, aquela produção. Além de toda a água que eles usam lá na sim, Califórnia, que sim. é super super complexo e muito destrutivo, ele falou isso, nessa questão de só da amêndoa, assim, deu esse exemplo, eu fiquei bem impressionada. E para você ver, né, às vezes, quem não conhece, quem nunca ouviu falar sobre isso e recebe a informação: "Ah, esse produto aqui é melhor, porque ele tem menos", aí começa a trazer vários outros pontos. É, Tudo bem, pode ser que em primeiro momento isso faça sentido, mas vamos avaliar melhor. Então, se você for é, destrinchando, do mesmo jeito que se preocupa em fazer isso com a parte animal, né, você vê que não é bem assim. Então, é um claro. pouco essa a ideia de trazer os vídeos também, né, ele ir destrinchando todos esses pontos. Sim, exato, falando dessas coisas, porque uma pessoa às vezes é muito focada ou pra ela aquilo pega, aquilo ali, "Ai, Sim, tem menos sim, gordura saturada", né. A gente já falou várias é vezes verdade. aqui e a gente já entendeu, até pelo livro Gente, e pelas é conversas, que não é tem incrível como isso cola na cabeça do consumidor, né, igual frango com hormônios. Eu não aguento mais ouvir é, isso, mas é impressionante como fica. Nossa, o mas é poder isso. da propaganda é muito grande, né. Não, com cer o professor Sérgio, agora eu lembrei que nós também Ah, certo. conhecemos, né, Sim. Aham. ele também fez esses dias mesmo um post falando do frango com hormônio. Pra te ver, ele deve ouvir tanto que ele tá assim: "Vou falar disso". Gente, minha nossa. E, bom, eu É, só não é queria muita deixar coisa. perder ali, eu tô de olho no nosso tempo Claro, aqui, mas só porque eu não claro. comentei, você falou: "Ah, fala um pouco das pastagens". Eu queria citar só um pouco Sim. da parte que eu acho que vale a pena trazer para o pessoal, que eu trouxe os dados daquele banco de dados. E aí fica muito esse questionamento, e eu acho que é válido, da parte de não ter esse consenso, né. Então eu trouxe exatamente um trecho, vou ler assim muito breve, na verdade, Uhum, só comentar com uhum. vocês o que vale a pena. Ele fala que eles não contabilizam nos inventários nacionais por falta de metodologia oficial para estimá-las, mas tem, assim, uma estimativa para esse balanço, que eles conseguem apresentar alguns dados aí por bioma, né, tudo isso com foco no Brasil. Mas ainda tem essa dificuldade de padronizar. Mas aí tem estimativas. Porque a gente sabe que isso acontece, né? O negócio agora, mais uma vez, Claro. é a forma, né? Como É a mensurar. forma. Então, só para o É. pessoal entender um pouco quais seriam as possibilidades, né? Como que a pecuária, de forma geral, conseguiria contribuir com esse balanço, porque a gente sequestra, sim, né? Agora é só mostrar como, mas em uma forma que eles calculam, em uma dessas emissões por estimativa, né, de remissão de carbono, alguns pontos que chamam a atenção de forma positiva para a pecuária, diferente de outros setores que só emitem, seria pastagens de alto vigor, que aqui são as pastagens manejadas, então isso é importante, Uhum. porque isso aqui realmente é um potencial sumidouro muito grande. Né? Então, pastagens, né, lavouras integradas, então o pessoal às vezes já está um pouco mais familiarizado, porque tem se popularizado mais o conceito, né, de integração lavoura, floresta, pecuária. Então, isso também é Isso. positivo, e também lavouras cultivadas sob sistema de plantio direto. E também as florestas plantadas, né? Tem bem menos a proporção comparada com outros aqui, se a gente Muito fosse menos, né. Eu tenho esse muito, gráfico na muito menos. cabeça, Laís. A gente tá falando aqui, Muito olha menos, só, eu pessoal. fiz um post para os agronautas, Legal, usando esses legal. dados. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui, daí o pessoal já Boa, esse é visualiza. muito Vai bom. ficar legal, vai ficar Esse é legal. muito bom. Florestas plantadas, isso, as pessoas também não imaginam, foi um ótimo ponto que tu trouxe. Quando fala assim: "Tem que plantar floresta, tem que É, plantar não é árvore". bem assim. É. Gente, as pastagens, Aonde, gente? vejam, eu vou colocar aqui, ó, as pessoas vão ver e vão se impressionar. A diferença É, que é, o como a gente consegue ter esse sequestro pelo pasto, é impressionante. sim. E também, como diz um amigo meu, ele disse um dia: "Boi não come árvore". Tem mais esse Então, detalhe, gente, né, não vai muito ter bom, boi esse é comendo ótimo. árvore. E
isso é muito Ele bom, foi né, então meio mostra mais um super potencial, né, que a gente acabou não comentando muito aqui, mas fica, né, a deixa. isso, Como que as passagens são positivas, né, nesse sentido. Ah, uma porcentagem muito grande de passagem degradada. Ah, mas a possibilidade eu acho que vai muito do olhar. Eu sei da dificuldade, acho que também não dá para sonhar demais, tem que colocar o pé no chão, mas quanto mais a gente enxergar o desafio como oportunidade, é uma forma da gente, né, começar a mudar isso. Mais uma vez, é como produzir. Então, se a gente investir mais em pecuária, né, eu estava no evento semana passada, se eu não me engano, é um evento da Scott com foco em pastagens, e é uhum, legal demais de ver, assim, como várias indústrias, produtores, sabe, puxando na linha de frente, porque eles conseguem mostrar com números: "Olha, eu melhorei minha pastagem, né, fiz isso, isso e isso". É óbvio que é difícil, é custoso, não tem como falar. O maior ponto de investimento dentro da propriedade hoje seria a parte nutricional, reforma de, né, o manejo das próprias pastagens, mas há um retorno econômico nisso, e é um retorno não só econômico, né, mas no desempenho dos animais, e é um conjunto, né, você acaba por melhorar a sustentabilidade também ambiental, porque você melhorou todo o processo. Então, a gente claro, aponta como um pacote tecnológico e a gente, né, não pode negligenciar essa influência super positiva do pasto, claro. né. Tem Eu vi que vários um dos grupos aí mostrando palestrantes isso. Ah, pode exato, falar. não sei se tu já chegou a se tu chegou a acompanhar, mas eu acho que o professor Paulo Carvalho, aqui da URGS, estava lá. Ele fala Ah, bastante do rotatino, sim, sim. A do professora a plantio Janaína também, que é muito, muito boa. Ah, eu acho que tem uma série de pessoas, uma galera muito forte do sul presente lá, é, mas né. Ah, que mostrando com dados legal. mesmo. É, nossa, é Sim, ele fantástico. falava acho que Então do superpoder, uma coisa assim. Ele é fala verdade. bastante, muito legal. Nossa, muito Sim. legal. Ah, isso assim, e entendendo, as pessoas não eu vou te dizer, eu não tinha noção disso, Laís. Quem não Não, totalmente vive, quem fora da não nossa área, tem assim, né. é, completamente fora, sabe. "Ah, mas daí a pastagem, não sei o que degradada". Tá, mas Uhum. não E tem noção. A gente pensa que é a árvore crescendo, que é isso que vai dar que precisa para melhorar o clima, né, o planeta, enfim, a gente acha: "Ah, tem que plantar, meu Deus, floresta e tal". é, Gente, essa questão das passagens é muito interessante. Não, foi ótimo é, que tu trouxe isso. é. Esse é um ponto Ótimo muito, mesmo. muito bom. É, muito legal. Ah, que Bom, ótimo, show. Laís. Tem mais alguma A coisa em gente falou relação de a esse acho que falamos bem, né, assim, falamos acho que a gente tudo explorou bastante o tema, assim, a ideia era é, trazer essa visão do livro, que eu acho que é importante, a forma que eles criam os conceitos, assim, porque querendo ou não, você vai ler e fala: "Meu Deus, é assim, nossa, então foi assim que calcularam, como que será que é no Brasil?". Daí a gente traz um pouco essas informações, acho que você vai compartilhar esses gráficos, que é super válido e vou. também super fácil de acessar, se o pessoal, né, tiver a curiosidade de Sim, baixa um pesquisar. PDF, eu vou colocar Imagina. aqui no na legenda depois o link desse último relatório Sim, que tu mencionou, eu tenho os dados aqui, muito bom, assim, e o post que a gente fez também, a gente fez focado especificamente nesse texto das pastagens que tu disse, mas assim, no legal, estilo meio storytelling, assim, né, "Ah, já ouviu falar disso?", mas não perfeito. tá o É, sequestro do carbono, então a pessoa vê aquilo e entende, ah, pode parecer bastante, tudo bem, pode parecer uma emissão assim, impactante aqui no aham, total, entendi, mas a sim. gente tem que ver toda essa questão também do sequestro, que não é É. contabilizado ainda, É, né, e para o acho que pessoal isso também é não ficar com imagem, às vezes, negativa, e eu falo isso por mim também, eu falo: "Gente, mas por que que não tá definida ainda essa questão do balanço, tal, tal?". É tanta coisa evoluindo, mas realmente, né, vou colocar 3 4 anos que nós começamos a estudar um pouco, né, nessa linha, evoluiu coisa demais de lá para cá, assim, demais, demais mesmo. Então, realmente, o pessoal tem aprofundado, não é que o que a gente está mostrando nesse gráfico que você vai trazer, não é que: "Ah, eu não será se eu posso confiar?". Pode confiar nessa estimativa, pode ser que ele vá sendo aprimorado como os outros as outras bases de dados, né, nos próximos anos. Então a ideia é entender um pouco melhor, a profundidade de solo, isso, e o próprio mercado, que também é um mercado, né, nessa área do carbono, ele também está ficando exato, mais sólido, ele também mais está se robusto. direcionando, mais É, robusto. Então é verdade. não se atenham, tipo: "Ah, será que eu posso confiar nessa informação?". A gente trouxe o que tem de mais, assim, de banco de dados, né, o próprio as fontes que o livro cita são fontes que nós buscamos e, assim, a gente tenta filtrar aquilo que hoje na ciência a gente tem revistas que são consideráveis de alto impacto, né, então tem várias coisas que entram nisso aí, mas é importante Claro, entender também a robustez dos métodos, então não interpretem como: "Ai, não dá para confiar porque está mudando muito". Isso faz parte da ciência, né. Então biologia não é sim, matemática, mas a gente sempre busca, né, acertar com a maior probabilidade possível, né, errar com a menor probabilidade. Então, claro. isso é uma Não, mensagem legal. perfeito. Exato. Não, perfeito, perfeito, Laís.
E o que que tu acha? A gente já falou, assim, acho que amplamente, mas o que que tu acha mais específico, assim, do livro como uma ferramenta, talvez, ou como ele pode ajudar, de certa forma, a nossa pecuária? Porque a gente vê Ai, muitos dos dados aqui, ou hoje, a gente falou mais até dos dados do Brasil, enfim, mas o sim, livro ele traz uma questão muito global, porque o muito ruminante é global. ruminante em todo lugar do mundo. O ciclo do carbono acontece em todo lugar do mundo, então tem tanta coisa interessante, eu acho, para a pecuária. O que que tu vê, Sim. assim, como talvez um diferencial? O que que o livro vai poder contribuir? Bom, de forma geral, alguns pontos eu acho que até trouxe, mas vale a gente amarrar um pouco agora do que a gente Isso, falou, que é tanta coisa, que o livro ele traz uma visão holística. Então, eu particularmente gosto muito disso. Então, para o pessoal, e não é holístico do ponto de vista superficial, mas ele te mostra um cenário e ele vai afunilando, né? Ele vai explicando todos esses pontos. Ele não joga as informações. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar uma aula, algum tema específico, se a pessoa na verdade, eu vou até mais de um contexto mais fácil. Se eu vou numa propriedade executar um tipo de manejo e eu não me comunico com as pessoas antes, eu conheço as pessoas, pode fazer esse trabalho por causa disso, disso, disso. Então, pegar o animal nessa posição é importante, nesse tempo, vamos tentar trabalhar assim, com essa preocupação, com bem-estar, etc. Se as pessoas não entendem o contexto daquilo, ela não consegue ajudar. Ninguém gosta, muito menos ama aquilo que não conhece. Então, o livro, ele te traz uma visão geral. Então, assim, como que é a produção, e aí entra nesses pontos que a gente falou, da questão ética, da questão nutricional. Então, você tem uma visão do todo. E você vai entendendo como que isso faz sentido, né? Então, por que que fez esse cálculo? Por que que essa informação é útil? Então, eu acho que se a gente for trabalhar com diferentes públicos, né, igual o exemplo que a Lívia trouxe, né, uma mulher leu, ela falou, cara, os meus filhos precisam comer, vocês que são mães precisam ter essa visão. Então, a gente traz para a nossa realidade, olha como que o livro é amplo. E no meu caso, que hoje estou na academia, né, então trabalhando com pesquisa, ler o livro me deu vários insights, várias ideias para calcular emissões, que a gente tem feito isso, né, como eu trabalho com olha só, reprodução, a gente pensou, que cara, legal. então se eu trabalho com reprodução e procuro melhorar os indicadores reprodutivos nas propriedades, ajudar os produtores nesse sentido, se eu melhorar esses indicadores e tem um ponto de inflexão. Então, assim, mas se eu encontro esse ponto de produção que é positivo para o produtor, no sentido de ele vai ter um retorno econômico, e, assim, o investimento se paga. Se eu consigo encurtar o ciclo considerando esses fatores, eu emito menos, porque eu estou usando menos recurso, o animal está sendo mais eficiente, então eu também estou Claro. produzindo mais em menos hectare. Então, tudo isso contribui para esse cenário. Então, ler o livro, falei, cara, isso aqui, rapaz, quem sabe para o Brasil. Então, a gente foi fazendo parceiros por uma ideia, por um livro. Então, olha como que é importante, né? E cada um vai trazendo para sua realidade e fazendo isso voltar, querendo ou não, para a sociedade, por um impacto que para você faz sentido. Então, assim, igual o exemplo da mulher, para os meus filhos, eu quero que eles consumam alimento de alto valor nutricional. Então, isso aqui faz sentido para mim. Para mim, eu quero produzir pesquisa que faça sentido para quem está lá no campo. Então, assim, e para a sociedade de forma geral, né? Então, se a gente pode produzir melhor e contribuir para essa agenda que é tão, né, que está sendo tão focada, por que não? Por que que a gente não pode produzir melhor, né? Considerando todos esses fatores. Então, assim, eu acho que tô até com ele aqui, segurando a versãozinha em inglês, mas super Ai, que válido para todas as realidades, inclusive para quem é, não gosta de comer carne. Eu sempre acho que, inclusive, eu leio livros de assuntos que eu praticamente não acredito, mas aquilo me ajuda a formar a minha própria opinião. Então, assim, se permita, né, ler coisas diferentes e, na verdade, isso reforça até os seus próprios valores, assim, será se realmente você acredita nisso? Você quer isso? Então, assim, se permite estudar e tomar suas próprias decisões, né? Então, acho que é muito válido e tem uma leitura muito boa de fazer. Assim, para quem, mas eu não gosto muito de ler. Gente, os capítulos não são muito longos, a leitura é super fluida. Se você ler um capítulo por dia, eu duvido que você queira ficar só em um, porque você lê tão rapidinho, você fala, nossa, isso aqui é legal. Aí você vai para o outro, você já leu cinco. E você é, né. começa a ter esse hábito da leitura que é muito bom. Inclusive, nesse ponto que a gente falou do marketing, né, Li, do o pessoal às vezes tem essa informação errada, isso é falta de alimentar, muitas vezes, o próprio pensamento. Então, você vê só aquele tipo de notícia, só notícia ruim. Só headline e Você só não abre a mente para outras uhum. coisas. Então, assim, é uma oportunidade de crescimento pessoal, né, nos meus olhos, na minha visão. Então, acho que essa é uma Ai, mensagem muito boa do livro.
Ai, que coisa boa. E É, uma eu acho também, vendo o teu trabalho, assim, e principalmente a tua visita, às vezes, a escolas, aí o sim, convívio também verdade, com alunos, que para o pessoal mais novo, imagina assim, a pessoa tá fazendo graduação, começando um curso de é verdade. veterinária, zootecnia. Imagina que livro que vai poder ali guiar ela e Sim, também ajudar, de repente, a contra-argumentar alguma coisa que vier na direção, sim. seja nutricional, Nossa, seja esse é um excelente ponto também ali que você trouxe. A gente tem feito esse trabalho e na verdade vários outros grupos também têm um trabalho mais de extensão, né, de visitar escolas e, isso. né, assim, mostrar. A gente tem uma linha muito boa também do material escolar, né, assim, no Brasil, com foco em levar informações de qualidade mesmo. E Uhum. de quem entende a realidade do campo, né? É difícil, mais uma vez, você falar daquilo que você não conhece, né? Então, a gente que vive isso pode falar com realmente maior propriedade. E a gente tem que Claro, se balizar pelos bons exemplos, né? Porque muitas vezes são eles que realmente estão puxando a cadeia, a economia ali para frente. Então, assim, todo mundo faz parte, mas é como fazer, né? De como realmente deixar uma mensagem positiva ali. Então, a gente tem tido uma resposta muito legal desse pessoal mais novo, tanto das escolas, que realmente geralmente ensino médio, a gente pegou o ensino fundamental, mas o pessoal mais já indo ali para o ensino médio, e é incrível a percepção dele. Ele: "Nossa, a gente não imaginava que fosse assim", porque não tem que realmente legal. outra, às vezes, outra fonte, né. E também no início da faculdade, aí para todos esses cursos, né, veterinário, zootecnia, até agronomia, o pessoal também tem essa visão, né. Então, assim, eles vão focar um pouco mais na área, já tem uma certa afinidade, o que é muito positivo, mas às vezes não tem Sim, uma construção na cabeça, assim, de dados, né. Então realmente tem que sentar e estudar. Mas é claro, super, né, olha como que é diverso, né, mas esse é um ponto muito bom também, o pessoal que quer estudar para a área, ou quem está na escola e às vezes: "Ah, eu vi uma coisa negativa, eu não sei se é bem assim", né. vai ali. Seja curioso, né, Uhum, tipo, vai pesquisar. Então tem tanta base de dados hoje, você pode começar vendo vídeos curtos, mas depois se permita ler, porque é o que a gente fala, né, o seu conhecimento ele fica na medida do que você entrega. Então é como uma jarra de água, né, você chega e vê um vídeo de TikTok, é legal, eu adoro, super fluido, você vê a informação ali, mas aquilo tem que ser um gancho para você pegar uma coisa e sentar e estudar, não pode ficar só naquilo, senão seu conhecimento fica só naquilo também. Então se te perguntarem um pouco mais além, você não consegue ir, porque você não criou um raciocínio, você não tem um conceito formado ainda, mas nada impede, né, então acho que é uma exato. boa porta de E entrada, mas não nada pode ficar só nisso. é, É. exatamente, nada substitui esse tipo de uma vez eu ouvi, eu acho que era a gente estava falando antes, né, de É, neuromarketing, sim, falando sobre essas questões antes de começar a gravar. Mas uma coisa que eu ouvi, eu nunca esqueci, era essa questão de como a gente tem, na nossa percepção. Por exemplo, assistindo um filme, assistindo um documentário, a gente fica passivo nesse sim, nessa sim, absorção responde, do conhecimento. né. Por mais que tu entenda, é muito diferente, por exemplo, de tu pegar, assistir esse documentário, pausar, ir lá e anotar. Uhum. E É, construir essas ideias e colocar isso no papel, por exemplo, anotar, enfim. sim, E sim, muito diferente também era pegar esse mesmo conteúdo de uma forma diferente, mas na forma de leitura. Então, quando a gente lê, essas conexões e essa ideia que tu já leu uma vez, tu já sabe, tá no teu aqui na tua bagagem de conhecimento, mas que tu faz essa relação com essa nova informação do livro, tu acaba transformando e vai criar uma coisa nova, diferente. Então é muito diferente, assim, que nem tu disse, é um é, videozinho ali de. Pode ver, tem pessoas que 1 ficam, minuto, acho que é. 1 hora vendo os vídeos, se tu parar no final e perguntar: "O que que tu viu?" Ou "Me Uhum, diz não algum, lembra. o que que tu entendeu?" Não lembro de nada. É muito curioso, assim, mas é assim que a gente funciona, é assim que essa questão neurológica vai formando. E a questão da leitura, como tu disse, a gente tem que aprofundar E isso certa é legal ali, eu até teve um aluno que, assim, foi na brincadeira, mas totalmente respeitoso, mas foi engraçado, tipo, a resposta, porque ele: "Ah, mas eu não gosto de ler, e não sei o quê, eu não sei por que eu preciso fazer isso, hoje tá muito mais fácil". Eu falei: "Vem cá, se você fosse desafiado a atingir o seu maior potencial, eu duvido que você não ia querer, porque não tem como você desenvolver, tipo, outros níveis de até capacidade cognitiva mesmo, de você desenvolver capacidade de memória, capacidade de estudo, isso vai construindo a sua mente para você conseguir argumentar, não só na parte do que a gente está falando aqui hoje de agro, mas na sua vida, como você se posiciona no seu trabalho, sabe, na escola. Então, se alguém te oferecer ferramentas para você melhorar a sua vida como um todo, eu duvido que você não queira. E estudar, se conhecer, faz parte do processo. Então, assim, você vai querer realmente ficar nessa vida medíocre de assistir vídeo, de fazer a escola por fazer, de, sabe, e não, às vezes
Não, hoje muita gente não faz nem faculdade, mas tem uma vida, vai monta uma empresa, o cara tem, sabe, desenvolve outras vias e também tem, né, o sucesso é muito Sim, pessoal, na sim, verdade, a gente não né. tá falando Então assim, essa questão de de leitura para diploma. academia. É, não é Não, é exatamente isso, um mas você vai ter que se preparar. Então, assim, não se limite, sabe, a ficar, tipo, no superficial, porque você tem potencial, todo mundo tem habilidades e potencial para ser, tipo, algo grande. Então, eu duvido que conscientemente você fala: "Ah, não, eu acho que eu tô bom do jeito que eu tô, vou ficar assim". Não, a gente sempre que queria ser melhor. Então, assim, você melhora a alimentação, você melhora corpo, que é o que com certeza você vai falar para os outros convidados, porque eu conheço um pouco do pessoal que, né, que trabalha junto com você, assim, nas parcerias. Então, gente, não tem como você eu desafio, na verdade, você melhorar essas áreas da vida, mental, né, corporal, leitura, e você falar que a sua vida piorou. Não tem como. Então, assim, não faz tem. parte do processo, né. Então acho que esse estímulo à leitura, independente o livro, com certeza, eu acho que super indico. Mas vão além, né. Assim, na minha vida, eu melhorei demais quando eu comecei a focar nessas outras áreas, né. Até a capacidade de memória, de estudar. Então, meu irmão, por exemplo, não gosta de estudar tanto quanto eu. Vou dar o exemplo dele, porque dele eu posso. Mas os temas que ele gosta, ele estuda e tal, e você vê a diferença. Então, não tem como. Então, eu acho que vale sempre a É, pena a gente estimular essa, que é uma inquietação pessoal mesmo, tipo, vá além, não fica no superficial, né. "Ah, mas os meus pares, os meus colegas não estão preocupados com isso". Cara, seja diferente. Você quer conquistar algo diferente, seja diferente, né. é. Então, acho que isso é uma boa mensagem e leia um livro, gente, é muito bom. Dá para todos os alunos aqui, ó, lê esse Todos livro. os alunos. Ai, que legal, Nossa, Laís. fantástico. Ai, É. muito obrigada. E então, agora, já que estamos nos encaminhando para o final, se tu quiser deixar Ah, é aqui verdade. onde o pessoal consegue encontrar teu trabalho, quiser contar dos teus projetos, fica à vontade. Sim. Bom, então, mais uma vez, Li, super obrigada pelo convite, pela parceria, pela Imagina. amizade. Eu acho que vocês verem, né, como que começou pelos caminhos em comum e uma coisa foi super evoluindo. A Ali, pra mim, é uma super amiga e parceira e admiro muito o trabalho dela também. Então, parabéns mais uma vez. Obrigada, Ah, Lívia. obrigada. E, Eu bom, a gente agradeço. tem alguns projetos, então eu vou, na verdade, meu perfil praticamente virou profissional já, que é o Laís Angela Abreu no Instagram e no LinkedIn, que eu compartilho coisas mais voltadas a artigo, o pessoal que quiser ler um pouquinho mais. E nós fizemos um podcast, ele ficou meio interno e agora a gente está soltando para o público. Então, esse é legal porque a ideia do podcast foi construir uma linha do tempo para quem não tem nenhuma familiaridade com a pecuária. Então, passando de cultura para nutrição, reprodução, e junto com os vídeos, com os conteúdos que estão no Instagram, que chama Ponto de Corte, que é o nosso podcast, ele tem um drive com vários conteúdos organizados por cronologia. Então, assim, tá lá, História da Pecuária no Brasil. Então, tem vários trabalhos, tem os mais complexos, tem os mais simples, mas você pode começar a ler do primeiro. Ah, como que chegou o gado no Brasil? Qual que foi o perfil? Melhoramento genético? Então, tá tudo super estruturado, não tem nenhum custo. A ideia realmente é estimular para o pessoal conhecer. E aí, a gente é super acessível também, então tem alguma dúvida, pode entrar em contato. Mas nessas redes vocês conseguem, né, encontrar o nosso grupo. E tem, né, eu participo de um grupo que eu admiro bastante também de pesquisa, e lá a gente tem vários dos nossos trabalhos publicados, artigos, e tem uma linha bem aplicada. Então o pessoal consegue usar os dados, né, de forma bem no dia a dia, Ótimo, ótimo. E o né. ponto de corte agora já tá no Spotify? Ele Ele tá já com tá perfil no Spotify, não estão todos tá. lançados ainda, a gente também tá soltando, assim, a público. A Ah, gente então fez isso, tá. eu fiz um piloto com os alunos da USP, mas foi muito bom, a resposta foi bem positiva e agora a gente vai Que soltar nas legal. plataformas. Mas foi bem Ai, que legal, eu queria ótimo. ver Não, eu como já que tô seria a seguindo resposta do ali, eu fiquei pessoal. pensando: "Será que passei, não vi? É, Como assim que eu porque não fui A Lívia notificada?" gravou um episódio, pessoal, então ela sabe de tudo. É Mas tá verdade. muito bom. Então Ai, tá que em todas legal, as Laís. redes, mas agora vai sair. Então o Drive tá só o link tá no Instagram, mas os demais, né, YouTube e o Spotify já tá tudo disponível também nos Ai, perfis. ótimo, Esse ótimo. Não, nome. o que tu quiser depois de links e coisa, tu me avisa e a gente vai eu deixo aqui depois na legenda para o Legal, pessoal legal. acessar direto. Ai, Laís, muito Beleza. obrigada, de novo. Te Obrigada a você, agradeço Lia. Sempre é muito bom. imensamente, foi ótimo, foi ótimo. Espero que tenha ficado mais claro aqui todas essas questões que a gente falou e Verdade. realmente, assim, foi bem inspiradora. Muito Ah, muito obrigada. bom. Muito Um bom. Até a beijo, próxima. Laís. Boa Um beijo. noite. Tchau, tchau, Até a pessoal. Até. Boa próxima. noite. Até mais. Tchau, boa noite.